Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre como morreram os apóstolos e discípulos do nosso Senhor Jesus. Nós queremos ajudar todos os peregrinos em sua caminhada com Deus, a entender as Escrituras, a ter comunhão com o Senhor e conhecer como Ele realmente é. Por isso, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho para que vocês possam receber os próximos conteúdos que nós iremos postar aqui no canal, tá bom? Então, para começar, nós iremos abrir em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19, para entendermos quem são os discípulos. Está escrito: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. E aqui mais alguns versículos para que vocês possam se aprofundar no assunto, tá bom? E o primeiro da nossa lista é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele era o discípulo mais velho e o líder dos demais discípulos. Ele foi pescador, junto com seu irmão André e os filhos de Zebedeu, João e Tiago. E Pedro, ele viveu até o ano 68 depois de Cristo. Tanto que depois da morte de Jesus, a morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele viveu ainda mais 35 anos. Iniciou-se a perseguição, por parte de Nero, o famoso Circo de Nero, que hoje inclusive é o Vaticano, e ele foi morto e crucificado em Roma. Só que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o nosso Senhor Jesus. Assim, cumprido-se a profecia que o próprio Senhor Jesus deu para ele lá em João, capítulo 21, do 18 ao 19. Agora iremos falar do apóstolo André. André era irmão de Pedro e também pescador. Antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista, tanto que foi ele quem apresentou Jesus a Pedro. Ele pregou na Grécia e na Ásia Menor. Ele foi torturado antes de ir para a cruz, na Grécia, em Acaia, justamente porque não quis negar sua fé diante do procônsul. E por isso ele foi crucificado também, só que numa cruz em formato de X. E os restos mortais dele foram encontrados. Só que, infelizmente, no transporte de navio, o navio acabou naufragando e os restos mortais dele se perderam. Justamente por isso, a ilha próxima onde o navio naufragou foi batizada com o nome de Santo André. Apóstolo Tiago, também conhecido como Tiago Maior. Ele era irmão de João e juntos eles eram filhos de Zebedeu. Eles foram chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Ele também era pescador e trabalhava com o barco de seu pai, junto em sociedade com Pedro e André. Juntamente com Pedro e seu irmão João, ele fazia parte do grupo dos mais íntimos de Jesus. Ele foi o primeiro a ser martirizado e o único com o relato bíblico de sua morte. Ele foi decapitado por mando de Herodes Agripa, no ano de 44 depois de Cristo. Apóstolo João. João era o discípulo mais jovem e conhecido como o discípulo que Jesus amava. Ele fazia parte do grupo dos mais íntimos de Jesus e ele foi o único discípulo que acompanhou Jesus até a sua crucificação. Segundo a tradição, ele teria sido lançado em óleo fervente, mas sem sofrer dano algum. Por ordem do imperador Domiciano, ele foi preso e levado à ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Ele morreu de causas naturais aos 94 anos em Éfeso, no ano de 98 a 103 depois de Cristo. Apóstolo Filipe. Filipe foi a terceira pessoa chamada por Jesus. Foi a ele que Jesus perguntou como deveriam alimentar a multidão na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele pregou na Ásia Menor, nas regiões da Frígia e Herápolis. Não há certeza de como ele morreu, porém há relatos de morte natural, enforcamento, apedrejamento ou crucificação.
provavelmente por ter convertido a esposa de um procônsul romano, no ano de 54 d.C. Apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Há apenas 4 relatos sobre ele na Bíblia. Ele pregou na Ásia Menor até a Índia. Ele foi esfolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia, pois ele converteu o rei Olímpios e por isso o seu irmão mandou matá-lo. Também há relatos de que ele foi açoitado até a morte e que o seu corpo foi lançado em alto mar. Apóstolo Tomé. Foi ele quem decidiu ir junto com Cristo até a Judéia quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Após a morte e ressurreição de Cristo, ele disse que só creria na ressurreição se tocasse nas chagas de Jesus. Acredita-se que ele tenha sido morto a flechadas ou por golpe de lanças, enquanto orava, sendo que a morte dele foi encomendada pelo rei de Milapore, pois ele havia convertido a esposa desse rei, lá na cidade de Indiana de Madras. Apóstolo Mateus. Ele era cobrador de impostos do Império Romano. Os publicanos eram vistos como traidores do seu povo, logo eram rejeitados pelos hebreus. Ele escreveu o Evangelho com foco em evidenciar aos judeus que Jesus era realmente o Messias, provando através das profecias do Antigo Testamento que Jesus era aquele que haveria de vir. Ele pregou em toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde foi morto. Acredita-se que a sua morte tenha sido por ferimento de espada ou causas naturais. Ele foi sepultado em Saberno, na Itália, no ano de 60 d.C. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Também há pouquíssimos detalhes sobre ele na Bíblia, por isso nós temos apenas 4 passagens. Ele pregou na Palestina e no Egito, e acredita-se que ele tenha sido crucificado no Egito no ano de 62 d.C., ou então apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote, que queria que ele entregasse outros cristãos. Apóstolo Judas Tadeu. Ele tem sua carta no Novo Testamento, com apenas um capítulo, mas que é de suma importância para a Igreja de Cristo, como por exemplo em Judas capítulo 1, versículo 9, onde ele nos revela sobre o que aconteceu com o corpo de Moisés. Ele pregou na região da Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e na Líbia Antiga. Ele foi martirizado no ano 70 d.C., por golpes de lança, machado e porrete. Apóstolo Simão, o Zelote. Ele era natural de Caná da Galileia. Acredita-se que em sua morte ele tenha sido cortado ao meio por um serrote, sendo martirizado aos 120 anos de idade, no governo de Trajano, o imperador. Mas também acredita-se que ele pode ter sido crucificado ou queimado em algum lugar da Armênia. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu o nosso Senhor Jesus, também conhecido como o Filho da Perdição. Curiosamente, ele é o discípulo que tem maior número de citações na Bíblia depois do apóstolo Pedro. Ele era encarregado da administração da bolsa de dinheiro, tanto que no próprio relato bíblico nós aprendemos que ele furtava da bolsa. Movido por remorso por entregar o nosso Senhor Jesus, ele devolveu o dinheiro aos sacerdotes, as 30 moedas de prata, pelo qual Jesus foi avaliado pelos mestres da lei e fariseus, pelo povo de Israel, porém eles não aceitaram de volta esse dinheiro, devido ser uma dívida de sangue. E justamente nesse contexto, então ele sai dali cheio de remorso e ele se enforca. E agora, pessoal, como um bônus, para esse nosso conteúdo, nós vamos falar de mais 2 apóstolos do nosso Senhor Jesus que vieram depois desses primeiros apóstolos. Vamos lá? Apóstolo Matias. Ele foi o substituto de Judas Iscariotes, escolhido pelo Espírito Santo enquanto os discípulos oravam e jejuavam sobre esse assunto.
Ele pregou na região da Judéia, Capadócia e também na Etiópia. Ele foi martirizado por apedrejamento e decapitação em Jerusalém. E por último, e não menos importante, o apóstolo Paulo. A maioria dos relatos do Novo Testamento foi escrito por ele, impelido pelo Espírito Santo. Ao contrário de que muitos imaginam, ele não recebeu o novo nome de Paulo, em a origem judaica e a origem romana, ou seja, uma dupla nacionalidade. Assim como ele mesmo descreve em suas cartas, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Acredita-se que ele foi morto perto de Roma a golpes de espada ou então decapitação, que é o mais aceito. E aproveitando esse momento, eu vou deixar aqui em cima o card do vídeo anterior que nós postamos aqui no canal sobre idolatria, do quadro Luz para o Caminho, tá bom? Assim você pode aproveitar e aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. E é isso, meus queridos irmãos. Chegamos ao fim desse vídeo e lembrando que o nosso propósito é realmente te ajudar na caminhada com Deus, de realmente fortalecermos uns aos outros até que o nosso Senhor retorne, que essa é a vontade dele. Então, por favor, meus irmãos, deixa aí o gostei, o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, clique em todas para que quando nós postarmos mais alguns conteúdos você possa receber a notificação. Peregrinos de coração, não se esqueça, estamos rumo à pátria celestial. Grande abraço, fiquem com Deus.